Boa noite a todos. Queria pedir para os pais dos adolescentes que nasceram em 2005 seguirem o Fernandes. Eles vão ter um tempo lá atrás agora. Oremos. Senhor nosso Deus, obrigado por estarmos aqui essa noite, poder louvar o Senhor, Pai, poder reencontrar os irmãos, poder abrir nossos corações para ouvir a Tua mensagem agora, Pai. Obrigado pelas canções que sempre preparam os nossos corações para esse momento. Pai, a minha oração é que a tua palavra comunique os corações aqui essa noite. Que o Senhor abençoe esse tempo e me use, Pai, por favor, como instrumento de comunicação da sua palavra. Agradecemos o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje é dia 26 de agosto, certo? Hoje, exatamente hoje, faz um ano que a igreja de Ribeirão começou lá em Ribeirão Preto. Amém? É uma alegria isso, né? E eu trago para vocês aqui um vídeo que eles fizeram lá, comemorando esse primeiro ano. Vamos assistir juntos. Nós estamos aqui faz um ano, vai fazer agora dia 26 de agosto. Então nós chegamos aqui bem animados, chegamos aqui em 8 pessoas e nós fomos radicais nos nossos evangelismos, né? Então a gente convidou nos parques aqui de Ribeirão Preto, nós convidamos na rodoviária, nós convidamos porta a porta e foi assim, uma experiência incrível. E depois irmãos de outras cidades passaram a vir para cá. Então hoje nós temos irmãos que vieram de São Paulo, irmãos que vieram de Goiânia. Então nossa família tem crescido. Hoje temos feito os cultos para mais de 30 pessoas. Isso tem sido muito inspirador. Fora os membros, né? E a nossa família. Tem vindo nossos vizinhos, estudos bíblicos, pessoas que nós temos conhecido ao longo de um ano. Então isso tem nos animado bastante aqui em Ribeirão Preto, né? E hoje nós temos feito um trabalho muito bom na USP, né? Onde nós temos feito um culto de semana dentro da USP e tem ido vários jovens conhecer Deus, tem participado de cultos. Temos feito também tempos divertidos aqui em casa, onde alguns desses jovens também têm batizar 3 jovens ao longo desse ano, a Milene, a Fernanda e a Gi. E tem sido meninas incríveis, assim, que tem nos ajudado bastante aqui, tem sido realmente um presente de Deus. Fora esse ministério da USP, nós temos um grupo de casados e solteiros. Nós temos feito igrejas em casa, todos os sábados. Tem sido muito especial, tem surgido alguns estudos também desse grupo. E a gente está muito encorajado e está bem feliz também. Então, irmãos, foi apenas o nosso primeiro ano aqui como igreja e nós estamos com muitos sonhos e temos a certeza que Deus vai fazer ainda grandes coisas aqui. Contamos com as suas orações. Obrigado por tudo. Tchau. Amém. Sempre coloquem nas suas orações os irmãos lá de Ribeirão. Eu estive lá 2 semanas atrás. Passei um tempo com eles lá, eles estão super animados, muito grato pelo apoio financeiro, pelo apoio nas orações, pelos irmãos que algumas vezes vão lá visitá-los também. Então sempre lembre deles nas suas orações, para que Deus abençoe e multiplique essa igreja, amém? O tema de hoje é a espera fiel. Quando nós falamos em esperar, não é uma palavra muito boa para nós, a gente não gosta de esperar, não é verdade? Especialmente os jovens não gostam de esperar. A gente espera 9 meses para nascer, né? Tem animais aí, elefante, que dura até 2 anos a gestação. Esperamos 18 anos para dirigir, na verdade. Alguns já têm 40 e não dirigem ainda, né? Mas os jovens aqui não vê a hora de dar 18 anos para dirigir, pegar o carro, né? Eu lembro quando eu tinha 18 anos, consigo lembrar ainda. E a emoção de tirar a carta de motorista e sair dirigindo. Esperamos mais ou menos uns 20 anos para nos formar.
A gente fala se formar, terminar a faculdade, né? Alguns 20, alguns um pouco mais. Tem gente terminando a faculdade com 50 anos, né? Então, a gente espera bastante para chegar lá. A gente espera a vida toda para se aposentar. E alguns talvez nem vai conseguir se aposentar, né? E também a gente espera a salvação. Todos nós aqui sabemos que Deus nos prometeu a salvação. Se você é um discípulo de Jesus, se você entregou sua vida para Jesus um dia, foi batizado, então você sabe que Deus te prometeu a salvação, mas você está esperando ela chegar, o dia que você vai estar com Deus. A verdade, a gente não gosta de esperar. Nenhum de nós gostamos de esperar. A gente fica ansioso, não fica? Quando você está esperando algo, está numa fila, seja lá o que você está esperando, você fica ansioso, inquieto, reclamão às vezes, né? Porque está demorando, queria que fosse rápido. E nunca foi tão angustiante esperar, especialmente nessa geração, porque a tecnologia tornou as coisas mais rápidas, né? Eu lembro que há um tempo atrás, quando você queria ligar para um parente seu no Nordeste, você tinha que pedir, marcar um encontro com aquela pessoa. Vai na casa do vizinho que eu vou ligar. Aí você dava aquele horário para ligar, a pessoa ia até a casa do vizinho que tinha telefone, que o telefone era caro, era objeto de luxo, né? E aí você ligava e falava, matava a saudade, né? Lembra disso aí? Você tinha que marcar para você ligar. Nas viagens, então, viajar de avião um tempo atrás era muito caro. E para você viajar para lá e para cá, muitas vezes era de ônibus. Imagina eu com 10 anos de idade, meu pai colocou a minha mãe grávida de 7 meses, já contei essa história para vocês, meus irmãos num fusquinha, fomos para o Ceará em 3 dias e meio de viagem. E na volta ainda trouxe minha tia ainda. Eu lembro de ver a estradinha lá, ela ficava lá no fundo assim, parecia uma miragem. Demorar 3 dias e meio para chegar aqui em São Paulo. Hoje você pega um avião e 3 horas e meia, 4 horas, você está lá no Ceará. Eu lembro para fazer uma pesquisa da escola, tinha que ir até a biblioteca. E lá você pedir para aquela mulher que ficava na bibliotecária achar o livro para você fazer a pesquisa. Hoje só você dá uns cliques no Google aí, você já faz a pesquisa. E quem não precisava ir na biblioteca era porque tinha a Barça em casa. Lembra da Barça? A Barça era objeto de luxo. Eu chegava lá, via uma Barça na casa de alguém e falava, esse cara é rico, hein? Tem dinheiro. Os tempos mudaram. E o WhatsApp, então? Hoje nós temos o WhatsApp. A gente fala com todo mundo a qualquer momento. E às vezes alguns ficam bravos comigo, porque manda aquela mensagem e quer que eu responda naquela hora. Você leu a mensagem? Por que você não respondeu? Pera, calma, vou responder. E a gente tem essa coisa de passar uma mensagem e às vezes ficar esperando que a pessoa responda, né? E quando não vem logo, a gente fica ansioso. Mas a espera, ela faz parte da nossa vida. E Deus usa muito essa questão do tempo, essa questão de esperar, para treinar, para trabalhar com nossos corações, para nos ensinar muitas vezes. Muitas vezes a escola de Deus para nós é a espera, é o tempo. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma história de Davi, um episódio da história de Davi. Nós conhecemos, falamos muito, todo mundo aqui já leu alguma coisa sobre Davi. Mas como vocês sabem, a maioria de vocês, Davi foi ungido por Samuel por volta de 16 anos. Ele tinha mais ou menos 16 anos. Quantos aqui tem 16 anos? Levanta a mão. De verdade, de verdade. Imagina você com 16 anos, alguém chega para você e fala, você vai ser rei. O que você pensaria? Quando vai começar esse negócio aí, ó? Quando eu vou assumir esse trono aí? Ficaria ansioso, né? Puxa, que legal, vou ser rei. E talvez pensar nas atribuições de um rei. Daria uma ansiedade, não é? Pois é. Sabe, 2 palavras
resumem a vida de Davi depois dessa unção: espera e problema. Se você olhar a vida de Davi depois dos 16 anos, depois desse chamado aí, a vida dele se resume em espera e em problemas. Davi começa a ser perseguido por Saul. Primeiro ele vai lá, ele participa daquela batalha com Golias, ele vence o gigante, e aí talvez ele poderia pensar: puxa, agora eu vou ser realmente um homem de respeito aqui, eu tive uma vitória, eu sou um rei, agora eu vou ser um rei em breve. Mas o que acontece com ele? Saul começa a persegui-lo, fica com ciúme dele. Numa ocasião quase espeta ele na parede com uma lança. E ele começa a passar uma vida de insegurança, porque Saul queria pegá-lo, queria matá-lo por ciúme e tudo mais. Ele passa o tempo todo fugindo e tentando não ser morto por Saul, até que ele tem a ideia de se refugiar junto com os inimigos do povo de Israel, com os filisteus. Você imagina você estar tão inseguro num lugar que você vai se refugiar num outro lugar onde estão os seus inimigos, e lá você se sente mais seguro. Foi o que aconteceu com Davi nessa ocasião. E lá ele ganha a simpatia de um dos governadores filisteus chamado Aquis. E Aquis dá o direito de ele morar numa cidade chamada Ziglac. E é nessa cidade, agora nesse momento, que eu queria que vocês acompanhassem comigo em 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1. Diz assim: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziglag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziglag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As duas mulheres de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito, muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, o seu Deus, lhe deu coragem. Então você imagina a situação: um belo dia Davi sai com o seu exército, e quando ele volta um tempo depois para a cidade, ele encontra uma situação desoladora. Saquearam tudo, entraram lá e queimaram tudo, queimaram a cidade, levaram as esposas, levaram seus filhos, saquearam tudo. Você já teve uma sensação assim, de chegar em casa e ver tudo revirado? Já aconteceu com alguns de vocês? Eu não estou falando de você abrir a porta do quarto do seu filho. Eu estou falando de você chegar em casa e alguém ter entrado na sua casa e revirado com assalto. Alguém já viu isso? Levanta sua mão. É triste isso, não é? Você vê a coisa completamente em caos. Foi mais ou menos bem pior, provavelmente bem pior o que Davi viu. E no versículo 4 que nós lemos aí, Davi ficou desolado. Davi ficou no chão. Ele e seus homens começaram a chorar, e choraram até perder as forças. Eles não só choraram, eles choraram até ficar sem forças. Eu não sei o que é isso, nunca vivi uma situação como essa, de você chorar tanto, que você nem tem muito ânimo para levantar. Talvez alguns aqui já passaram por isso. Mas foi assim que ele estava. Imagina um exército de 600 homens brutamontes, chorando, até perder as forças. Você já sentiu assim alguma vez? Ou você é o tipo do homem que não chora,
Nós vamos ter o retiro de homens do leste e norte daqui, semana que vem, sábado e domingo que vem, amém? Eu sei que o oeste também foi um retiro incrível. Nós estamos super animados. Os homens vão estar lá, vão mostrar sua força. Mas é interessante pensar, né, que muitos de nós fomos criados como homens que não podia chorar. Meu pai mesmo falava para mim: homem que é homem não chora. Você já ouviu alguma vez isso aí? Engole esse choro, menino. Engole esse choro. Eu ouvi. Quando eu cheguei nessa igreja, uma das primeiras coisas que eu tive que aprender na vida era chorar. Ah, eu posso chorar? Então vou chorar. Aí chorei pra caramba. Hoje eu choro até no comercial da Dolly, no Dia dos Pais. Quando começa: Pai, você é amor, é meu desejo na vida, eu te ofereço um dó. Eu já choro, já estou em prantos. Já viu essa musiquinha dos pais? Todo ano é a mesma coisa. Mas sabe, irmão, o choro tem um papel importante na vida. Você que é homem durão aí, choro tem um papel importante na vida. Serve para consolar. Olha o que diz em Mateus 5, versículo 4. Ah, você já cantou essa música, fala a verdade, vai. Mateus 5, versículo 4 diz assim, ó: felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Sabe, irmãos, precisamos chorar sim. Choro lava a nossa alma. É com ele que vem o consolo. Sabe, o choro serve para fechar alguns ciclos da nossa vida. Lava a nossa alma. Sabe, em Salmo 30, versículo 5. Salmo 30, versículo 5. Também diz algo sobre o choro. Fala assim, ó: a sua ira, Salmos 30, versículo 5. A sua ira dura só um momento, mas a sua bondade é para a vida toda. O choro pode durar a noite inteira, mas de manhã vem a alegria. Choro é bom, você precisa chorar, mas choro tem data de início e data de fim. Ele começa, você pode chorar, mas tem que acabar esse choro. Uma hora você tem que levantar, enxugar as lágrimas e bola para frente, não é? A gente não pode ficar chorando a vida toda. Davi aqui provavelmente teve algumas horas, a Bíblia não deixa muito claro isso, algumas horas em que ele ficou olhando aquela desolação, aquela situação terrível, aquela tristeza, os homens dele, todo mundo ali chorando também, alguns querendo até matá-lo. E ele chorou. Mas ele não chorou a vida toda. Eu fico pensando nesse momento que Davi estava chorando, o que provavelmente passou na cabeça de Davi. Tenta imaginar um pouquinho. Davi tinha sido ungido como rei lá com 16 anos. Já tinham passado anos já. Um pouquinho depois, você vai ver aqui, nós vamos ler, ele se torna rei. Mais ou menos 15 anos depois que ele foi ungido, com 16 anos. Então, provavelmente perto dos 30 anos, que Davi foi ungido rei do norte. Ele começou a ser rei da tribo do norte, de Judá, desculpa. Depois teve a unificação de Israel, 7 anos depois. Aí ele se torna rei de Israel, mais ou menos 20 anos depois. Então você imagina, e esse acontecimento estava bem próximo dessa data. Imagina ele pensando: puxa Deus, o Senhor falou que eu ia ser rei, até agora só está acontecendo coisa ruim, já passei por várias dificuldades, Saul só quer me matar, agora eu estou aqui no território do inimigo, me abriguei aqui no território dos inimigos, e eu estou aqui nessa cidade, e de repente eu chego agora, está tudo revirado, todo mundo contra mim, até os meus homens. Tenta imaginar, tenta especular se fosse você. Os questionamentos que talvez surgiriam nesse momento de choro.
Sabe, nós também tivemos uma promessa de Deus, cada um de nós. Você que conhece a Deus, estudou a Bíblia um dia, se tornou um discípulo, você também foi submetido a uma promessa. A promessa que você receberia a salvação. Vai receber a salvação, se você perseverar até o fim. Você vai receber o perdão, você recebeu o perdão dos seus pecados, você recebeu o Espírito Santo de Deus, que caminha com você, e a salvação também. Mas como eu falei, tem uma espera pela frente. Pois é, a promessa é infalível. A promessa está lá, ela é infalível, mas ainda não chegou o dia. Nós estamos esperando também. Eu, você, estamos esperando. E durante essa espera, o que nós estamos fazendo? O que você está fazendo? Como é que você está trilhando essa espera? Como você está vivendo essa espera? Sabe, no meio dessa espera, nós vamos ter problemas. No meio dessa espera, nós vamos perder entes queridos. Essa semana, na região leste, a Silene perdeu a irmã dela. A irmã dela faleceu. A Silene é uma irmã querida nossa, da região leste. E a irmã dela estava doente já há algum tempo, lutando contra um câncer. E na terça-feira ela faleceu. Na quarta-feira ela faleceu. E ela perdeu a irmã querida. Nessa espera a gente vai ter problemas com familiares de diversas naturezas. Nessa espera, até chegar o dia da nossa salvação, vamos ter problemas com doenças. Sabe, eu lembro que em 2008, minha saúde estava 100%. Até que um belo dia acordei com os meus 2 olhos esbugalhados. Nunca mais voltou ao normal. E eu tive um problema emocional, não soube lidar com algumas emoções, e isso afetou a minha tireoide. E eu tive problemas hormonais, isso gerou problemas nos meus olhos, e eu jamais imaginei que eu pudesse ter problema de saúde. Ninguém pensa ter problema de saúde até ter, né? A gente vai ter problemas com amigos. Nessa espera vamos ter problemas financeiros. Vamos ter problemas com a igreja. E por aí vai. O que nós vamos fazer quando a gente passa por esses problemas? O que nós fazemos? A gente pode chorar, a gente pode questionar a Deus, a gente pode conversar, falar do nosso coração, mas durante todo esse processo você tem 2 opções: ou você vai para Deus e reage, ou você se amargura. Na história de Davi nós vemos essas 2 coisas acontecendo. O panorama de Davi aqui era desolador, destruição, fumaça, seus soldados querendo matá-lo. Literalmente a casa caiu para Davi. E aí, depois de chorar, depois de se lamentar, ele escolheu ir para Deus e buscar Deus. Foi para a direção de Deus. Se fortaleceu com Deus. Por outro lado, seus soldados ficaram amargurados. Eles não foram para Deus, eles ficaram amargurados, e eles ficaram tentando achar um culpado. E achou Davi. Queriam apedrejar Davi. Então nós vemos por um lado Davi, tendo os questionamentos dele, tendo o sofrimento, o choro, mas ele foi para Deus. E temos os soldados de Davi, que estavam lá amargurados, eles escolheram ficar amargurados, e foram contra Davi. E nós, irmãos? E você? Como você está reagindo aos acontecimentos da vida, no percurso dessa espera, até chegar o dia? Como você está reagindo? Qual das 2 escolhas você tem tomado? Tem escolhido? Quais as escolhas você tem feito no meio desse caminho, dessa espera, até chegar o dia? Chorar é preciso, mas não a vida toda. Ir para Deus, resolver, reagir, reconquistar tudo que você deixou se perder, é preciso. Sabe, há 2 opções.
Ou eu fico amargurado, tentando achar um culpado, ou vamos para Deus? Qual caminho você tem optado durante a sua caminhada? Sabe, eu fico pensando nos irmãos. Eu tenho a nossa irmã Lourdes, lá do leste. A Lourdes, há um tempo atrás, uns anos atrás, a Lourdes ela serviu muitos anos na Nova Geração, lá no leste, quando estávamos lá no leste. E alguns anos atrás, ela perdeu o marido dela, o Oscar, que era super fiel também, servindo a Deus na igreja, e o Oscar faleceu. Essa mulher ficou à beira da depressão há algum tempo. E vários irmãos ajudaram ela. Eu lembro do Wagner Ninfa ajudando, o Flávio e a Fabi estavam ajudando ela, e ela estava lá, estava tendo dificuldades para vencer isso, e até que ela pegou na mão desses irmãos, tomou decisões, se levantou, decidiu: eu vou para a missão. Foi lá para Ribeirão Preto, está lá hoje servindo a Deus com todo o coração. Você olha para Lourdes, parece que ela ficou mais jovem uns 10 anos, porque ela decidiu levantar. Eu não vou ficar aqui chorando a vida toda, eu vou levantar a cabeça, eu vou adiante. E ela foi, e é uma alegria. Eu estava conversando com o Antônio Carlos lá do setor norte. Antônio Carlos, há 1 ano e meio, perdeu a mãe dele. Cadê você, Antônio Carlos? Está aí? Aqui, ó. Perdeu a mãe dele. E ele é filho único, né? Então você imagina, você, filho único, perde a mãe. E ele ficou muito, muito mal por causa da perda da mãe. Recentemente ele perdeu o trabalho. E como alguns irmãos aqui também. Mas ele não parou, ele não deixou isso abater, ele continuou evangelizando os vizinhos perto da casa dele, fazendo papel, ele e a esposa juntos, fazendo o papel de um discípulo. E domingo passado, a Fátima foi batizada. Cadê você, Fátima? Fica em pé aí, cadê você? A Fátima foi batizada. Bem-vinda, irmã. Ele não se abateu, não se deixou abater pelos problemas, pela perda tão querida da mãe. Chorou, lamentou, levantou a cabeça, vamos lá. Perdeu o emprego, chorou, lamentou, levantou a cabeça, vamos lá. Irmãs como a Elisete e a Gladys, são irmãs queridas, que têm problemas de saúde, mas mesmo assim continuam na missão. Estão sempre estudando a Bíblia com alguém, estão sempre envolvidas com outras irmãs, não se deixando abater. Tenho certeza que às vezes bate uma tristeza, as dores que vêm, mas não, elas decidem: não, vamos lá, eu quero servir, eu quero continuar na missão. E elas têm feito esse trabalho, não se deixando abater. Eu vejo irmãos também, irmãos que lideravam no passado e ficaram machucados por coisas que aconteceram com a igreja, relacionamentos, que voltaram a liderar. Como, por exemplo, o José Nilton e Eliane, lá do leste. Que decidiram: não, vamos levantar a cabeça, vamos lidar com as coisas que nós temos que lidar e vamos voltar a exercer o papel, os dons que Deus nos deu. O Zé Antônio e a Silvia, que ano passado, não muito longe, passaram momentos de dificuldade financeira. Eu lembro do Zé Antônio vendendo almoço para comprar janta. Estava difícil a situação, mas eles nunca deixaram dar todo o coração para Deus na missão. Sabe, o que eu aprendo de Davi nessa situação aqui é que vamos passar por diversos problemas, irmãos. Deus colocou a promessa lá na frente. Deus tem a promessa, nós precisamos confiar na promessa. Mas até chegar lá, vamos passar por dificuldades. Talvez você está passando uma dificuldade tremenda agora. Uma dificuldade, está sendo duro para você. Perdeu o emprego, a saúde, na família. Eu não sei bem o que pode estar acontecendo com você agora. Mas sabe, o que nós aprendemos aqui com Davi é que só tem duas opções: ou você fica amargurado, reclamando da vida, chorando as pitangas aí pro resto da vida, ou você reage. Chora por um tempo, mas precisa resolver o coração, precisa levantar. E se você já resolveu o coração, bom,
levanta então, vamos, mãos à obra. Vamos voltar para a batalha. Vamos voltar para a missão. Vamos colocar de novo o desejo de avançar o reino de Deus através da sua vida. A outra lição que eu aprendo aqui com Davi é que buscar a Deus, se manter fiel, esperando as promessas de Deus, me faz ter misericórdia e ser um reconciliador entre as pessoas. Olha só no versículo 21, em 1 Samuel capítulo 30, dessa mesma história. Então Davi vai lá, ele se fortalece no Senhor, ele faz um plano, ele reconquista tudo de novo, ele volta. No meio do caminho, quando ele estava indo para a batalha, uma parte do exército fica cansado e resolve esperar, não vai com ele. Eles ficam lá esperando. E quando, deixa eu ler com vocês aqui, eu estou contando a escritura já. Aqui no versículo 21 diz assim: aí Davi voltou para o lugar onde estavam os 200 homens que não tinham ido com ele e haviam ficado atrás, no ribeirão de Besor, por estarem muito cansados. Eles saíram ao encontro de Davi e dos seus homens. Davi chegou perto deles e os cumprimentou. Mas alguns homens ordinários, de mau caráter, que tinham ido com Davi, disseram: eles não foram conosco, por isso não lhes daremos nada do que trouxemos. Eles podem pegar as suas mulheres e seus filhos e ir embora. Mas Davi respondeu: meus irmãos, vocês não podem fazer isso com o que o Senhor Deus nos deu. Ele nos salvou e nos deu a vitória sobre os inimigos. Ninguém pode concordar com o que vocês estão dizendo. Tudo deve ser repartido em partes iguais. Quem ficou atrás com a bagagem deve receber o mesmo que aquele que lutou na batalha. Davi age como um reconciliador agora. E ele tem misericórdia. Porque ele entendeu que o que aconteceu ali foi Deus quem deu. Foi Deus. A perspectiva de Davi aqui estava acima do que estava acontecendo, estava em Deus. Os soldados, por terem um coração amargurado, eles tinham a tendência de ser justiceiros. Eles não estavam olhando para Deus. Eles não estavam se conectando com a história daquelas pessoas ali. Soldados, por terem um coração amargurado, não tinham misericórdia, não tiveram misericórdia. E o que eu aprendo aqui com essa escritura também, irmãos, é que a amargura rouba a misericórdia. Sabe por quê? Porque a amargura faz você ficar olhando para mim mesmo. Faz você ficar olhando para você mesmo. E você não tem tempo, e você não se conecta com a história do outro. Quando a gente ouve a história de alguém, se você para ouvir, conta a sua história para mim. A gente até canta aquela música, né? Cada um tem sua história, cada um tem sua vida, cada um tem sua história, momentos de alegria guardados na memória. Eu não vou cantar para vocês não, porque já deu a conta aqui para vocês hoje de eu cantar aqui, né? Mas a gente canta isso, né? Porque cada um tem uma história. E a misericórdia vem quando você para e se conecta com a história daquela pessoa. Davi estava vendo a história daqueles homens ali, guerreando. Aqueles 200 ficaram cansados, por algum motivo. E Davi teve misericórdia, mas os outros não tiveram misericórdia. E eu acredito, irmãos, nós estamos aqui nessa caminhada, até chegar o dia em que nós vamos realmente encontrar com Jesus nos céus. Amém? Até lá, nós precisamos ter misericórdia uns dos outros, precisamos ser reconciliadores uns dos outros, precisamos conectar um com a história do outro. Quando um está forte, o outro pega na mão: vem comigo, meu irmão, vamos junto aqui, tendo misericórdia um com o outro. Sabe, eu queria levantar o Cláudio aqui, o diácono lá no leste. O Cláudio é um dos homens que tem feito um trabalho incrível de reconciliação. Os irmãos estão ao redor dele lá e têm feito um trabalho incrível de fortalecimento, de ajudar homens a se levantarem. E eu tenho aprendido muito com o Cláudio sobre isso. Sobre ter paciência, sobre ouvir a história daquele irmão, falar a verdade que tem que ser falada, mas tendo a visão de que aqueles homens podem crescer. Obrigado, viu, irmão?
pelo seu exemplo. Sabe, Davi depois fica sabendo da morte de Saul e Jonatas. Logo após esses acontecimentos, ele se torna rei de Judá. Aproximadamente 20 anos, como eu falei. 20 anos depois de ser ungido como rei lá com 16 anos. Eu queria perguntar para você, e foi a pergunta que eu fiz para mim quando eu estava estudando sobre isso: como anda a sua espera? Deus nos prometeu o céu. Fomos ungidos também como Davi. Quando fomos batizados, nós fomos ungidos também com o Espírito de Deus. Deus nos deu a salvação. Nós temos, mas ela não chegou ainda. Como está a sua espera? Como você está lidando com os problemas que vão surgindo no meio do caminho? Você está lidando com eles? O elefante que está no meio da sala, você está lidando com ele? Ou você está fazendo de conta que ele não está ali? Você está chorando, murmurando o tempo todo? Sabe, irmãos, ficar amargurados, sentados sem resolver nossos corações, de braços cruzados, apontando para as pessoas, para outros culpados, não vai nos levar a lugar nenhum. Vai nos fazer ficar sem misericórdia. E Davi foi o homem que foi para Deus, esperou o tempo de Deus, e nos inspira até hoje com o exemplo dele. Sabe, irmãos, essa história aqui é para nós nos consolarmos com o Senhor. Você tem passado por dificuldades? Você tem sofrido aí na sua caminhada? Davi se fortaleceu no Senhor. E esse é o chamado para nós hoje, para todos nós, a buscarmos o Senhor e reagir. Você está parado, se a coisa ainda não destravou na sua vida espiritual, hoje é o momento de você destravar. Buscar ajuda com quem você tem parceria, ou com algum irmão que você gostaria de receber ajuda, e destravar. Vamos para frente. Hebreus 10, versículo 35, diz assim. Hebreus 10, versículo 35, diz assim. Para terminar. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem que vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Irmão, se você não está mais na missão por causa de problemas que aconteceram na sua vida, pois bem, resolve, chora o que você tem que chorar, resolve e volta para a missão. Tenha disposição de tratar, trate, feche os ciclos da sua vida, chora o que tem que chorar, resolve, chama, vai atrás, mas levanta depois, não fica chorando a vida toda, levante e volta para a missão. Não joga sujeira debaixo do tapete. Lida com o elefante na sala. Você, no passado, se você era mais envolvido com a missão, em fazer discípulos, e por algum motivo você parou, olha, a Bíblia é a mesma de 30 anos atrás. O Deus é o mesmo de 30 anos atrás. E as pessoas continuam perdidas sem Deus. Precisando de mim e de você compartilhar a mensagem de Deus. Se você já resolveu suas questões, amém. Então, vamos para a batalha. Você já resolveu? Beleza, muito bom. Mas não continua aí parado. Volta de novo. Quando a gente para de fazer as coisas que te fazia no princípio, é como andar de bicicleta. Você vai lá,
Você sobe na bicicleta, dá uma cambaleadinha, mas depois você pega e vai. Faz tempo que você não evangeliza alguém? Vai lá, dá uma cambaleadinha e faz. Você vai ver que a vontade vai voltando, vai vindo de novo, e você vai se animando novamente. Põe a mão na massa, volte para a missão. Sabe, Davi se tornou rei e reinou mais 33 anos em Israel, até a sua morte. Toda espera tem seu treinamento. Sabe, Deus está treinando a gente até chegar ao céu. Está nos amadurecendo. Cada um de nós aqui estamos sendo submetidos a um treinamento de Deus. Que Deus usa o tempo. E nós estamos no meio desse treinamento. Vamos lá. Amém? Vamos pegar essa inspiração de Davi, que se fortaleceu no Senhor. Não deixou o coração dele amargurar. Ele se fortaleceu no Senhor. Reagiu, reconquistou. E Deus deu o que prometeu para ele. Seja lá o que está passando agora, meu irmão. Se você perdeu o emprego, se perdeu alguém querido, se são lutas emocionais, lutas espirituais, se fortaleça no Senhor. Busque o seu irmão, sua irmã querida, busca ajuda, abre o seu coração e volta para a missão. Levanta a cabeça. Siga o exemplo dos irmãos que eu falei aqui, que eu citei o nome, que eu dei como exemplo, e você vai ver que a alegria de Deus, quando buscamos a Deus, nos fortalecemos no Senhor, Deus dá força, Deus dá energia e Deus nos usa. Amém? Oremos. Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é um Deus maravilhoso. O Senhor é um Deus que não desiste de nós. Mas também o Senhor é um Deus que nos treina através do tempo. E o seu tempo, Pai, a sua medida de tempo é diferente da nossa. Pai, nós queremos esperar o tempo do Senhor, Deus. Pai, dá-nos a paciência de nos submeter a esse treinamento e esse amadurecimento que o Senhor propõe a nós. Por favor, Pai, muito obrigado, Deus, por todas as questões que nós já passamos, por todas as coisas que nós já vivemos nessa igreja, na nossa vida, Deus. E obrigado porque o Senhor tem mantido nosso coração suave. Eu oro pelos irmãos que ainda não estão assim, Deus. Que o Senhor possa ajudá-los a se fortalecer no Senhor, a decidirem se fortalecer no Senhor, a resolverem as suas questões e a buscarem o Senhor de todo o coração, Pai, para ver de novo, viver a missão, Pai, que o Senhor deixou lá em Mateus 28 novamente, de anunciarmos a Tua mensagem, de amarmos uns aos outros, de servir uns aos outros, mesmo diante das tribulações que circulam na nossa vida. E que assim possamos ver os milagres que o Senhor vai fazer, Deus. Obrigado pela vida de Davi, que apesar de todas as tribulações que ele viveu, ele esperou o tempo certo do Senhor, até o Senhor levantar ele como rei e usá-lo como um homem do Senhor, Deus. Muito obrigado, que da mesma forma seja na nossa vida. Oramos gratos, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, Deus que abençoe a todos.